Vamos fechar o parênteses, tá? Tá longo o parênteses já. Tá. O parênteses sobre a infraestrutura antes das construções, Renato. Tá bom. Obrigado. Agradeço a senhora pela participação. Obrigado. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Primeira vez que eu faço uso da fala hoje, principalmente para aqueles que estão aqui até essa hora, os que ainda continuaram na audiência em busca das respostas. Vou buscar responder o máximo que eu puder. Evidentemente, o plano diretor não esgota, não exaure todos os problemas da cidade, não compete a ele resolver todos os problemas da cidade. A gente tem aqui o desafio, né, vereador Bruno, de dar resposta para questionamentos muito heterogêneos, de interesses também diversos, muitos até específicos demais, pontuais na cidade, no momento que a gente está discutindo questões estruturais dela no plano diretor, no instrumento básico da política urbana do município, que é o plano diretor. Nesse sentido, eu queria agradecer muito as falas dos vereadores, vereador Paulo Eduardo, vereadora Thalília, vereador Leandro Portugal, que acho que me ajudaram a colocar um pouco no prumo aqui essa discussão. O plano diretor, ele é um instrumento, ele é um meio de se alcançar transformações que todos desejam na cidade. Que a rua é mal iluminada, que a calçada tem buraco, que a rampa de deficiente não está ali muito bem colocada, isso é questão do dia a dia, da gestão da cidade. Isso faz parte, independente se a gente tem um plano diretor bom ou um plano diretor ruim. Isso é o dia a dia da cidade. O plano diretor traz, não essa discussão no varejo, como foi colocado aqui, mas uma questão central, o modelo de cidade. E como é que nós vamos alcançar esses objetivos e por meio de quais diretrizes nós chegaremos lá. O plano diretor é meio, então. Por isso que para muitos, em alguns momentos eu ouvi diversas falas nesse sentido, que o plano é vago, pouco objetivo, que o plano não traz propostas. Chegaram até a reclamar que o plano não projeta. O plano não projeta. Lei não projeta. Lei não projeta. Lei é um meio para se alcançar os projetos, as transformações que todos anseiam aqui no final das contas. Nesse sentido, como é que o plano diretor, então, que a gente está trazendo, busca ajudar? Busca transformações estruturais para a cidade. Primeiramente, ele é um projeto de lei, ele não é uma lei acabada. Ele é um projeto de lei que foi enviado à Câmara dos Vereadores no início desse ano, que está sendo discutido. Essa aqui é a quinta audiência legislativa, mas 12 outras audiências foram feitas pelo Executivo para a construção desse projeto de lei. Então, é um processo de 2 anos que vai se somando à participação das pessoas. Muitas estão chegando pela primeira vez na discussão hoje, não entendem o porquê disso, de certa diretriz está constando lá, porque ela foi discutida ao longo dos últimos 2 anos, por isso ela está lá. Diversos foram os questionamentos aqui, não vi uma linha que fala do esgoto da rua Paulo Alves, ou do supermercado da esquina Dari Parreiras com Amário Viana. Essas são questões pontuais da cidade. Essas não são questões que vão constar de fato num plano diretor. O plano diretor tem como trazer meios de se resolver esses problemas, como alagamento. Diversas pessoas hoje aqui falaram de alagamento. Isso é infraestrutura. Esgoto é outro problema de infraestrutura. Calçada é uma infraestrutura para pedestres poderem caminhar. Uma forma que o plano diretor traz, por exemplo, além de todos os planos setoriais, que aí são esses sim que implementam as soluções no campo tático, traz, por exemplo, o reordenamento dos fundos municipais. São vários os fundos municipais. O plano diretor traz a proposta de criar um fundo único, que junta mobilidade, transporte, habitação de interesse social e infraestrutura. Por que isso? Hoje, a dispersão dos recursos por diversos fundos acaba não permitindo que a prefeitura tenha meios para se alcançar nenhuma transformação estrutural utilizando esses fundos. Aí a prefeitura cai no velho problema de usar o orçamento da prefeitura, que é escasso, para se conseguir investimentos.
Quando se unifica esses fundos em um único fundo, a Prefeitura vai ter condições, a partir de agora, de implantar transformações estruturais na cidade. O alagamento de Caraí, por exemplo. Isso está sendo trabalhado pela Prefeitura. Como? Por meio de um empréstimo, de um financiamento internacional junto à Agência Francesa de Desenvolvimento, que tem uma linha de desenvolvimento urbano em países em desenvolvimento, como é o Brasil, para infraestrutura, voltada para a sustentabilidade. É totalmente elegível? É elegível. O recurso pode ser disponível? Depende de várias questões. E uma delas é a contrapartida, é a capacidade, vereador Bruno, que o município tem de dar uma contrapartida proporcional àquele investimento realizado. Ou seja, com a consolidação de um fundo municipal de desenvolvimento urbano, a Prefeitura vai ter um recurso de um fundo que pode ser usado como contrapartida, por exemplo, para se resolver de uma vez por todas a questão de macrodrenagem do Rio Icaraí. É possível a partir daí. Isso vai ser possível a partir do plano diretor aprovado, do novo plano diretor aprovado na Câmara. Isso é um exemplo. Habitação de interesse social. O Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social hoje, que é conhecido como FUAB, tem poucos recursos, sim. E destinar 30% dos recursos de outorga onerosa vai diminuir a arrecadação desse fundo? Não, vai aumentar. Por quê? Porque a base de arrecadação desse fundo é uma parcela ínfima da cidade. São pouquíssimos os bairros que arrecadam com um antigo solo criado, uma denominação da década de 90, que ainda é usada até hoje, porque o plano diretor não foi revisto até hoje. É uma parcela ínfima, com uma forma de cálculo de contrapartida ínfima, e que gera, no final das contas, uma arrecadação ínfima para o fundo. O plano diretor, essa proposta que está na Câmara, além de consolidar, amplia a cobrança da outorga onerosa para todo o município, ou seja, todos os bairros ficarão submetidos a pagar contrapartida do direito de construir, e sob uma regra nova, que também é proposta no plano, uma equação, uma nova fórmula de cobrança da outorga onerosa, que aumenta em muito os valores a serem pagos como forma de contrapartida ao direito de construir. Se esse shopping que está surgindo agora só está surgindo agora, quer dizer que ele vai se submeter a essas novas regras. O Plaza, por exemplo, é um polo de empregos, arrecada imposto, é um dos grandes arrecadadores da cidade, de fato, mas lá em 1982, quando a discussão do solo criado só tinha 3 anos que estava na agenda da política urbana nacional, não pagou 1 centavo de outorga onerosa, pagava taxas e licenças, mas não pagava a contrapartida ao direito de construir. Esse está pagando. Não só esse, diversos outros empreendimentos no centro estão pagando. E é por causa disso que a Operação Urbana Consorciada, lá de 2013, hoje, 4 anos depois, está conseguindo fazer a sua primeira obra, sem usar um recurso, 1 centavo da arrecadação da receita corrente líquida do município. Não é usando o dinheiro dos impostos, de IPTU, que o alargamento vai ser feito. É como investimento da contrapartida ao direito de construir desses empreendimentos. Por que ali e por que não no Morro do Estado? Foi uma outra pergunta que foi colocada. Porque os recursos são escassos. É uma questão de decisão. Temos que decidir onde aplicar os recursos. Por que não se aplica no Morro do Estado? Porque não só a população do Morro do Estado, mas como a população de diversas outras comunidades e também de bairros formais da cidade, ficam presas no engarrafamento na Doutor Celestino todos os dias, na hora de saída do trabalho, seja dentro dos ônibus, seja fora deles, e principalmente dentro dos ônibus, no caso da Doutor Celestino, porque os carros que vêm da ponte têm um mergulhão hoje. Com os recursos possíveis, estamos fazendo a obra que impacta mais positivamente dentro do possível, dentro da área central de Niterói. Não temos recursos para fazer toda a urbanização do Morro do Estado ainda, não temos para fazer mergulhões, toda a rede de drenagem, mas essa obra é possível ser feita. Eu estou trazendo isso como ilustrações assim, de como o plano diretor é meio para se alcançar calçadas melhores, iluminação pública melhor, rede de drenagem melhor. Isso se chama qualificar a vida urbana nos bairros. Essa é uma das premissas fundamentais desse plano, principalmente para essa região onde a gente está, que é a macroárea
de qualificação urbana, a macroárea de urbanização consolidada. Por que essa macroárea tem esse nome? Porque a urbanização aqui já está consolidada, não foi consolidada agora ou na década passada, ela foi consolidada antes mesmo da ponte Rio-Niterói ser construída. Os problemas que a gente tem agora vêm de décadas. Estamos aqui para enfrentá-los, cada um deles, e ninguém vai... Ninguém está aqui para dizer que vamos resolvê-los, acabar com todos os problemas em 4 anos. Não, não vamos. Mas o plano diretor fica pelos próximos 10, 15 anos, trazendo aqui garantias de que tudo isso que foi discutido poderá ter uma chance de ser resolvido ao longo da sua vigência. O vereador Paulo Eduardo Gomes, por exemplo, falou que o secretário aqui está aqui hoje, mas nada garante que a discussão vai continuar para as próximas, ao longo do tempo, depois que eu, por exemplo, for embora. O plano diretor é a forma de se legitimar e se perpetuar toda essa discussão como uma política pública do município. Se é calçada, priorizar investimento em calçada que tem que ser feito, isso tem que estar lá na lei. Isso está na lei, vamos ler o projeto de lei. Se não tiver, aí, vereadora Talíria, como é que é a forma da gente fazer esses ajustes e correções? Vamos cobrar dos vereadores, podem cobrar da Secretaria de Urbanismo também, ainda que Poder Executivo, nós estaremos fiscalizando também, apoiando antes de tudo. Primeiro, vamos estar apoiando as comissões de meio ambiente e de urbanismo no que for necessário no encaminhamento, na confecção das emendas, e depois vamos ver se elas foram realmente discutidas e aprovadas ou não, se não, por que não foram. Então, é dessa forma que a gente encaminha toda essa participação. E uma forma, como eu sempre digo, de comparar se a participação foi efetiva ou não, para quem está descrente, por exemplo, do poder público, é comparar o projeto de lei que foi apresentado pelo Poder Executivo e acompanhar lá na frente a lei, quando ela for votada. Quais foram as alterações e que mudanças aconteceram nela. Compara o projeto de lei com a lei que foi aprovada. Aí a gente vai ver se a participação pública fez ou não fez alguma diferença. Agora, nesse momento, é um pouco cedo. Então, vamos cobrar, podem cobrar do Poder Executivo, ainda que esteja com o Legislativo. Estamos aqui, não vamos nos furtar a essa discussão. Vamos acompanhar também e vamos, o vereador sabe disso, já falamos em outras oportunidades, estamos inteiramente à disposição da Casa Legislativa no que for necessário para a elaboração dessas emendas. Bom, indo agora para questões um pouco mais específicas de cada um que veio aqui, essas questões, de novo, de esgoto, de drenagem, de infraestrutura, isso, de fato, é modelo de cidade. Se há problemas em Caraí, há problemas maiores ainda na região oceânica, Pendotiba e Leste, pela simples ausência de infraestrutura. Aqui ainda existe uma infraestrutura funcionando mal em alguns momentos, mas as regiões de expansão recente da cidade sequer tiveram oportunidade de ter infraestrutura. Por que isso? Porque a urbanização nos últimos 40 anos aconteceu de uma forma mais rápida do que a capacidade do poder público de prover infraestrutura. Eu queria compartilhar, eu compartilho, na verdade, do desejo do vereador Paulo Eduardo de ver a infraestrutura chegando antes da ocupação. Acontece que a ocupação já chegou. É por isso que a gente precisa qualificar essa infraestrutura e essa ocupação urbana na macroárea de ocupação consolidada, que é onde nós estamos hoje, e implantar onde não existe, que são essas regiões de expansão. A macroárea de qualificação urbana. Tem esse nome porque essas regiões cresceram sem infraestrutura, precisam de drenagem, de esgoto, de iluminação pública, mas precisam de calçada, meio-fio, pavimentação, precisam de urbanização. É isso que o poder público, pelo menos essa administração municipal, veio fazendo ao longo dos últimos 4 anos na região oceânica. Queremos levar isso também para a região de Pendotiba, mas isso leva tempo. Então, assim, diversas pessoas, o Antônio Marcos, várias pessoas aqui, Francisco Nazaré, Gilson, Olimpo, Carlos, diversas pessoas tocaram nesse assunto. O plano diretor é um meio para se resolver esses problemas. Ele não resolve por si só. Não vai ter um artigo dizendo lá, faça-se uma rampa numa esquina. Isso não vai acontecer.
Aí é cobrar, depois que o plano diretor for aprovado, também do executivo, pode cobrar dessa administração e cobrem também das futuras, o porquê, com o novo plano diretor, de ainda assim os problemas persistirem. Já vou chegar lá. Outro aspecto que foi mencionado amplamente aqui, segurança. Também não é um objeto finalístico do plano diretor falar de política de segurança, mas ele pode contribuir. A partir do momento em que ele traz formas de melhorar a infraestrutura de iluminação, parâmetros qualificadores para as novas ocupações que surgirem, que os prédios não tenham muros cegos que desertifiquem as vias, tornem elas inseguras, que tenham permeabilidade visual, que tenham integração entre o interior da edificação e a calçada, para que os olhos das edificações protejam quem está circulando na calçada à noite. São meios que estão lá no plano diretor de se alcançar e de se melhorar, pelo menos, a sensação de segurança. Bom, de questões estruturais aqui, as comunidades. O pessoal aqui de Jurujuba se fez presente hoje. Eu reconheço que eu fui pego de surpresa, não sei o que está acontecendo. No que eu pude me informar, é um trabalho da Defesa Civil de aviso aos moradores de que eles estão em situação de risco, mas longe disso representar uma desapropriação. Estamos aqui há 4 anos e meio, nunca fizemos uma remoção de favela com um suposto argumento de área de risco. Nunca foi feita uma remoção utilizando esse argumento. Não seria agora que isso seria feito. Então, se fizeram esse argumento, quem fez não está sendo totalmente honesto. Agora, o que eu pude identificar aqui é que é um trabalho ato contínuo da Defesa Civil e identificar as áreas de risco da cidade. Foram detectadas áreas e os moradores foram notificados. Dali ele tem 2 opções. Ou ele sai da edificação, porque ela apresenta um risco iminente de algum problema, talvez uma tragédia, ou se ela continua ali, ela tem a anuência, ela tem a ciência de que ela foi avisada de que há um problema acontecendo ali. Soluções mitigadoras existem já por conta da Prefeitura na área da Defesa Civil. Na hora que chove, tem diversas comunidades com sirenes que avisam. Então, esses moradores em áreas de risco precisarão sair dessas edificações, dessas residências, em caso de chuva forte. Isso é um trabalho de responsabilidade da Defesa Civil, não é da Secretaria, não tenho maiores detalhes para oferecer, mas é nesse sentido, de deixar esses moradores cientes do problema que foi identificado ali, e a partir de agora, também não é da noite para o dia, a Prefeitura vai estudar qual é a forma de se eliminar, não o morador da área de risco, mas o risco da área onde estão esses moradores. Tá? Bom, de novo aqui, muito calçada, drenagem, alagamento, isso foi muito, muito repetido aqui. Assim, sinceramente, isso foi muito repetido, a questão dessas comunidades, então, de Jurujuba é isso. Realmente, o Diego trouxe aqui questões muito objetivas, que eu acho que eu consigo responder também. Coleta seletiva tem um capítulo inteiro sobre plano de gestão dos resíduos sólidos, não é o plano diretor. Ele não é um plano de mobilidade em si, ele não é um plano de gerenciamento de recursos sólidos em si, ele não é um plano de drenagem, um plano de saneamento ambiental em si. Ele nem é um plano urbanístico em si, uma lei de uso e ocupação do solo. Ele traz diretrizes que todos esses planos setoriais devem observar a partir de agora. Então, assim, tem lá a determinação no plano diretor, uma diretriz, de que o plano que for feito tem que levar em consideração essa questão. É reconhecido que Niterói ainda tem muito para avançar na parte da coleta seletiva, mas, por outro lado, Niterói também foi agora recentemente divulgado, foi a cidade que mais também avançou
na parte do tratamento, da gestão dos seus resíduos sólidos nesses últimos anos, isso no Brasil. Calçada e fiação subterrânea, isso é um assunto controverso, isso é um problema também que foge à competência, inclusive, do plano diretor, por ser uma discussão nacional. Essas empresas distribuidoras de energia elétrica são reguladas pela ANEEL, que é federal, tem marcos regulatórios federais, não é um problema simples de resolver. O que a prefeitura pode fazer, sim, aí você também exemplificou, são ações, como a da Moreira César, que está parada porque é uma obra que a prefeitura ia dar uma contrapartida, como todo recurso que chega, seja de financiamento, seja fundo perdido, o município sempre tem que dar uma contrapartida. O governo federal simplesmente não deu os recursos. Estava lá, gostaria de saber também, é uma boa pergunta, podemos cobrar juntos lá do governo federal esse contingenciamento do Orçamento Geral da União, por que cortou essa obra. Mas o fato é que a obra foi iniciada e a prefeitura, com esse valor da contrapartida que cabia a ela, que era a obrigação dela, conseguiu concluir a primeira quadra ali da Miguel de Frias, a última lá na Ari Parreiras. E é decisão do prefeito não gastar mais nenhum real da prefeitura nessa obra, enquanto o governo federal também não assumir a parte dele. Renato, me permite breve a parte aqui com relação a um ponto que foi levantado pelo Diogo, falando de postes em calçada com menos de 1,5 metro. O que existe é uma lei municipal de autoria, salvo engano, do vereador Galo, que proíbe postes em calçadas com menos de 1,5 metro. A concessionária Enel arguiu a inconstitucionalidade dessa lei, perdeu em primeira instância, perdeu no tribunal, mas, se eu não me engano, conseguiu uma liminar suspendendo os efeitos dessa lei no Tribunal Superior. Então, essa lei está com seus efeitos, até onde eu sei, suspensos em Niterói. É uma lei de autoria do vereador Galo, oriunda do Poder Legislativo, que proibia postes em calçadas com menos de 1,5 metro. Bom, concluindo aqui já também o que ele trouxe, bom, ele fala de alguns projetos pontuais, Noronha Torrezão, estacionamento subterrâneo. Isso também assim, foge um pouco ao escopo do plano diretor, isso pode ser discutido no plano de mobilidade. Essa discussão vai se dar agora ao longo do segundo semestre, tá? Em relação ao plano de mobilidade. E com isso eu pego um gancho para responder também o vereador Paulo Eduardo. Não chegou a ser colocado pela vereadora Talíria, mas acho que também vai na mesma linha do que ela trouxe aqui. Sobre os planos que são engavetados, planos que não saem do papel. Uma forma de se enfrentar isso, nobre vereador, é transformando o plano em lei, né? Esse é o objetivo, eu estou aqui publicamente afirmando isso em nome do Poder Executivo Municipal, do plano de mobilidade. O plano de mobilidade que está sendo elaborado já, o diagnóstico, e que vai ser discutido ao longo do segundo semestre, o objetivo da Secretaria de Urbanismo e da Prefeitura de Niterói é encaminhá-lo à Câmara como projeto de lei para se garantir que ele saia do papel, não Renato, fique como... Renato, pedi para você parar sua fala um minutinho, porque a gente vai precisar trocar o DVD para ter continuidade na gravação. Foi, Renato, vamos lá. Bom, então, uma forma de se garantir que esses planos saiam do papel é transformando eles em lei. O PIT, o PDTT, ou até o próprio Plano Lerner nunca viraram lei. Por que não pegam desses e transformam em lei amanhã? Porque também agora a gente tem uma normativa de 2012 para cá, federal, chamada Política Nacional de Mobilidade Urbana, que determinou que os municípios com mais de 20 mil habitantes têm que elaborar seus planos de mobilidade e criou uma série de pontos que o plano de mobilidade tem que tocar. Nenhum desses planos, esses planos basicamente são planos de trânsito e transporte, carro e ônibus. Nenhum deles fala de ciclovia, por exemplo, que é assim, para falar de coisas elementares para a nossa discussão hoje. Calçada, carga e descarga, não fala nada disso. Segurança viária. Então, assim, precisamos ter todos esses aspectos para poder levar um plano desses à Câmara na forma de projeto de lei. Renato, plano de mobilidade? Tem, abril de 2019. Sim. Vamos fazer.
E aí, nesses planos setoriais, encaminhando aqui já para o fim também, vereador Bruno, que a gente consegue ter metas e prazos, como a vereadora Thalíria propõe aqui, porque quando a gente fala da lei de uso e ocupação do solo, a gente está falando de que densidade, objetivamente. Quais são as densidades planejadas para cada um dos bairros da cidade, para cada um dos eixos de estruturação urbana da cidade. No plano de mobilidade, qual é o cronograma de investimento de cada uma daquelas obras ali? Qual é o valor estimado para cada uma daquelas propostas? Vamos fazer um teleférico ligando a região leste à região norte? Isso tem que ser discutido lá no plano de mobilidade, orçado e feito a sua viabilidade. Isso tudo vai acontecer no plano de mobilidade. Os planos setoriais são para isso, para botarem meta. Desculpa. Plano para elaboração dos planos setoriais. Não é... De fato, o plano diretor de São Paulo trouxe essa questão. O substitutivo do plano diretor de São Paulo, não o que saiu da prefeitura, o substitutivo realmente trouxe esses prazos. Fica vereador, presidente da Comissão de Meio Ambiente e vereador Tratino também, aí uma sugestão para discussão na casa, se cabe ou não colocar prazos para essas leis setoriais. Tem duas questões aqui que eu lembrei aqui das anotações anteriores, que acho que cabe mencionar assim para encerrar. Uma são as zonas especiais de interesse social, as favelas, as comunidades, os assentamentos precários. Foi dito aqui até por alguém que eu não lembro, que viu lá várias comunidades numa zona de equidade, mas que não tem equidade nenhuma. Não, justamente, é por isso que ela se chama macroárea de promoção da equidade, é porque é onde se concentra a maior quantidade de pessoas em situação de vulnerabilidade social. E é para lá que devem ser direcionados prioritariamente, pela quantidade de pessoas, ações, políticas e projetos que promovam a equidade social. E como é que o plano diretor traz meios para isso? A proposta do Fundo de Desenvolvimento Urbano do plano diretor garante recursos para serem aplicados necessariamente nessas zonas especiais de interesse social. De novo, recursos que hoje vão para o FUAB de uma maneira irrisória, classificado dessa forma não pelo secretário, mas por todos, praticamente, é quase uma unanimidade. A arrecadação desse fundo é irrisória e o plano diretor muda. Não só a fórmula de cálculo, mas leva essa cobrança para todo o município. Então, mais recursos entrarão para a política pública nessas comunidades carentes. E uma sugestão, vereador Bruno, para terminar aqui, que realmente foi falada diversas vezes, sobre o reconhecimento do bairro de Jardim Icaraí. Só para esclarecer aqui, finalmente, juro que é para concluir, Niterói hoje tem 52 bairros. Não tem 52 bairros porque a Secretaria A ou B deseja assim. Não, porque tem leis, tem um ordenamento jurídico que criaram esses bairros. Não. É uma lei de 84, a lei de abairramentos, da década de 80, não lembro, 84, 86, tem a lei de abairramentos. Alguns modificaram essa lei, outros não. Outros mantiveram essa divisão. O PUR das Praias da Bahia não mudou essa divisão de bairros. Então, é uma questão para ser discutida. Foi a primeira vez, inclusive, em todo esse processo de 2 anos que foi colocada a criação de um novo bairro. Primeira audiência que alguém traz essa proposta, e foram vários que trouxeram hoje aqui, que hoje talvez a gente possa estudar, e a Secretaria de Urbanismo também está à disposição da Câmara para ajudar, são mais fortes na investigação dessa solução, de como se rever o abairramento, ou se criar esse bairro, ou de que forma mudar. Pois é, eu não sou da Procuradoria, não posso afirmar com veemência isso. Conceitualmente poderia. Conceitualmente ele poderia trazer a lista dos bairros da cidade e a delimitação. Não sei quais são as implicações jurídicas disso. Então, assim, tecnicamente a gente se coloca à disposição e juridicamente conversamos com a PGM para ver de que forma esse pleito pode ou não ser incorporado, ou se uma lei, antes mesmo do plano diretor, uma lei específica de abairramentos, uma revisão da lei de abairramentos pode ser feita também, tá certo? Bom, no mais, é isso. Pode, vereadora. Reverbero para você.
Eu vou falar, a vereadora Thalíria está falando fora do microfone, para efeitos de gravação, vou repetir a fala dela. Do fundo de habitação. Tá. Então, a reivindicação da vereadora Thalíria é para que na próxima audiência pública, dia 21, em Várzea das Moças, os representantes da prefeitura tragam o cálculo de... Posso fazer uma contraproposta? Pode ser daqui a 14 dias? Pode ser daqui a 14 dias? Então, daqui a 14 dias, a prefeitura vai apresentar a projeção para a arrecadação do Fundo Municipal de Habitação, demonstrando claramente que vai aumentar. A Comissão de Meio Ambiente, a mesa, subscreve a solicitação da vereadora Thalíria. Não, sem problema. Ele não respondeu sobre o sinal inteligente e sobre as vagas ao lado do ponto de ônibus que ele falou que ia tirar em fevereiro. Bom, porque eu tentei aqui me manter dentro do escopo do plano diretor. Você pode responder especificamente sobre esses questionamentos? Os sinais inteligentes estão sendo implantados em toda a cidade e em todo o bairro de Caraí. No caso do bairro de Caraí, está faltando ainda a orla e algumas vias transversais nas quadras da Moreira César para a orla ali. Então, na verdade, da orla é porque são centros de controle de tráfego por área. Quando a gente estava discutindo lá o plano Icaraí, a gente estava falando da área Icaraí, que basicamente era Roberto Silveira, e esses semáforos todos ali entre a Gavião Peixoto e a Roberto Silveira. A praia é um outro controle, que está integrado junto com Ingá e Boa Viagem. E esses ainda não foram instalados. Tem um cronograma aí, de implantação na cidade toda. Mas o corredor todo, que sai do túnel até a ponte em Niterói, está todo instalado. Foi instalado. As vagas, de fato, ainda não foram suprimidas. Estamos passando... Bom, a gente passou por um processo de reestruturação na Secretaria de Urbanismo. No meio do plano Icaraí, a secretária Verena deixou o cargo, eu acabei assumindo no lugar dela. Temos diversas atribuições, essa é mais uma delas. A Nititrans agora também, nos últimos 2 meses, também andou passando por modificações internas. Estamos trabalhando para resolver isso o mais rápido possível. Infelizmente, eu só não posso te dar um prazo específico de quando que a gente vai reordenar essas vagas em frente aos pontos de ônibus, porque ainda preciso sentar com a Nititrans e organizar isso com eles, tá certo? Bom, vereador, acho que era o que eu tinha para dizer aqui. Então, Renato, teve uma pergunta aqui que eu anotei, objetiva da professora Heloísa, que eu acho que lhe fugiu aí. Qual é a densidade hoje do bairro de Caraí? Aproximadamente 40 mil habitantes por quilômetro quadrado. Tá ok, obrigado. Rogério, com a palavra. Está dispensado? Não? Então, Amanda, com a palavra. Boa noite a todos. Me sinto muito contemplada com os esclarecimentos realizados pelo secretário Barandier. Mas, enfim, só para completar mesmo, eu acho importante falar um pouco sobre o trabalho ambiental que o plano diretor ele vem trazendo, né? A inovação desse trabalho depois de 25 anos defasado. É um plano diretor que divide a cidade em macroáreas. E nós estamos hoje na macroárea de urbanização consolidada. Então, eu ouvi muitos problemas ambientais, né? Questão de alagamento, drenagem, ocupação desordenada, retirada de pessoas de comunidades. Isso tudo, de fato, vem sendo colocado no plano através das diretrizes, né, que foram traçadas, né, estratégias pelos cenários. Diversos planos serão tratados, né, eu acho importante mencionar aqui o sistema de saneamento ambiental, muito importante e interessante também, que eu acho que é muito esclarecedor, é o sistema de adaptação às mudanças climáticas, que isso vai muito do que foi comentado aqui hoje, e, principalmente, a gente está numa área central. Então, uma área central, como foi mencionado o tempo todo, de expansão, de adensamento, como que os fragmentos florestais, que são muito pontuais nessa área, como eles vêm sendo tratados, né? Então, o sistema de áreas de proteção ambiental e áreas verdes, pouco foi falado sobre o Campo de São Bento, que é uma importante área de fluxo, né, da cidade, dessa região onde nós estamos, o Morro do Arroz,
que ainda preservam uma área de proteção permanente grande e importante, o Morro do Cavalão, e como essas ações vêm sendo tratadas, né, através da importância de um plano de Mata Atlântica que consiga, na verdade, redirecionar o papel, né, a vocação dessas áreas, áreas de reflorestamento, áreas de contenção de encosta. Eu acho importante mencionar aqui também que alguém falou sobre o turismo, como que o turismo vem sendo tratado. E aí o Parque da Cidade, que alguns lugares são mais visitados que a população, enfim, que o Brasil inteiro. O plano traz, eu acho importante que a vereadora Thalíria falou, colocar prazos assim, né, para a gente ter um universo, ter uma dimensão de quando que isso vai ser feito. A gente vem trabalhando com a proposta de algumas recategorizações, de criações e também de regulamentação de unidades de conservação, que eu acho que, através de planos de manejo, a gente consegue verificar a potencialidade dessas áreas, né, como geração de renda, como conservação de ambientes, de ecossistemas que são importantes para a cidade. E, por fim, que eu me sinto na necessidade de falar é sobre a fala sobre o desmatamento no Muriqui, que a gente fala, né, foi muito discutido aqui sobre a escala do plano diretor. E o Muriqui ainda é uma região que não tem um plano urbanístico regional. Então, de repente, acho que muito importante, posteriormente, a lei de uso do solo ou o plano urbanístico da região de Muriqui, né, que é a região leste, para a proteção dos grandes fragmentos da cidade ainda junto com a região leste. Eu acho que é isso, bem breve mesmo, a minha colocação. Muito obrigado, Amanda. Passar para o Rogério, que quer fazer mais algumas colocações, pedindo para ser breve. É só para finalizar, agradecer a disposição de todos e dizer que a Secretaria também está aberta a receber qualquer tipo de sugestão, enfim. O próprio gabinete ali do Paulo já procurou a gente já forneceu informações, enfim. Só considerar que o diálogo é aberto com a gente, não tem, é só pedir a palavra ali, que a gente está aberto a ouvir, escutar e registrar e tentar dar a melhor resposta possível. Obrigado, Rogério. Pessoal, alguém aqui fez alguma pergunta, não se sentiu contemplado pela resposta? Então, tá bom. Queria agradecer. Pode. Pode disponibilizar no site da prefeitura? Pode. Tem como se comprometer com prazo para a gente? Não, para a próxima semana que vem. Semana que vem. Pronto. Semana que vem. Mas se você precisar, é só me mandar um e-mail, rogerio.gama@smu.niterói, e eu encaminho diretamente, tá? Diga, Regina. Semana que vem tá lá. Diga, Regina, por favor. Tá bom, vou verificar também. Semana que vem não, essa semana, até sexta-feira, vou ver todas essas informações. Tá lá, não, tá lá já tem bastante tempo. Não, tá na página do PUR. Tá lá. Bom, pessoal, queria agradecer àqueles que ficaram até o final. Foi a nossa melhor audiência pública. Queria fazer um agradecimento especial ao Vander Lobosco, que gentilmente, o administrador do Caio Martins, nos cedeu espaço, está aqui até o final acompanhando também. Vander, obrigado pela cessão do espaço. A gente sabe o momento difícil do Estado, mas sabe a dedicação que você tem com esse espaço. Agradecer a Clean, que nos auxiliou aqui de manhã, e também a nossa guerreira Guarda Municipal. Está encerrada a audiência pública.